Fala aí. Fala aí, pessoal. Opa, como é que vocês estão aí, galerinha? Olá, duplas quase perfeitas que vão por água abaixo. Olá, outras duplas perfeitas que vão por água abaixo. Tô imitando... Bom, eu sou o Matheus Uriel Tamioso Alves, sou o Mate do canal do Mate. E hoje o Não Assista Esse Filme de hoje, e o filme se chama Uma Dupla Quase Perfeita. Bom, vamos lá, né? O filme é básica... Por que eu não gostei? Porque ele tenta ser basicamente o que o Marley... Aquele filme do Marley e eu uma representação dos cachorros também, que é uma representação boa. Mas esse aqui é tipo aquilo, só que ao contrário. Entendeu? Em vez de ser uma representação boa, é uma representação ruim. Como se os cachorros não passassem de uns animais que só destrói tudo e não faz nada. Só. E barra também, nojento e não sei o que. Bom, vamos lá. E o filme... aliás, o nome... Como é que eu posso dizer? O nome do cachorro mesmo é Ruth, né? Ruth. Mas... o nome do cachorro é Ruth, né? Ou, como eu o chamo, o... E daí? É Ruth. Ou, como eu o chamo, o... e daí? E daí? Agora eu me superei, né? Bom, vejamos. Tá, vamos lá. E o filme começa com o nosso com o personagem principal, Scott Turner. Ele é em um dia normal. Em um dia normal em um dia normal no seu trabalho de policial. E ele, no dia normal, o Scott Turner, o nosso personagem principal, no seu trabalho de policial. Bom, e daí depois ele encontra o cachorro, né? Ele encontra o cachorro que é o Ruth, né? O Ruth, ou como eu o chamo, né? E daí? O Ruth, né? Ou como eu o chamo, E daí? Bom, e ele fica com o cachorro porque o cachorro diz que aquele cachorro que ele achou era a única testemunha de um crime que ele ia investigar. Pois é, o cachorro era a única testemunha dele. É esse livro que a gente tá, o cachorro. E este crime foi a morte do dono do cachorro, né? Do dono do cachorro, que é o Ruth, né? O Idaí. O Idaí, né? O cachorro, o Idaí. Por não aceitar o dinheiro para ficar calado. Depois de ter visto a morte de um dos funcionários também. De um dos funcionários também da fábrica de peixe. E ele começa a cuidar do cachorro, né? E o Scott Turner, ele fica com o cachorro e começa a cuidar do cachorro, né? Da comida, blá blá blá. Como se fosse um cachorro de estimação dele. Beleza? Bom, e daí que a bagunça começa, né? No momento que ele fica com o cachorro, não demorou alguns dias, o cachorro começa a latir à noite, a acuar assim, à noite, acuando todo e não deixando o Scott Turner dormir à noite. E depois o Scott Turner, ele grita com o cachorro assim, e grita pro cachorro, e grita pro cachorro parar de latir. Para, não sei o quê. Eu já te dei água, suco, até cerveja. Eu já te dei comida de gente, comida de animal, comida de não sei mais o quê. E o que você quer que eu faça agora? Você quer o quê? Quer uma caipirinha? Uma coisa assim. Bom, E depois o cachorro e o cachorro até tranca ele do lado de fora. Como, você me pergunta? Bom,
ele vai lá, o Scott Turner abre a porta ali, e daí do nada o cachorro entra e fecha a porta na cara do cara e meio que tranca ele do lado de fora. É isso. Bom, é esse o nível que o cachorro tá. O cachorro é louco, hein? Bom, o cachorro é meio passado do limite, né? Bom, daí depois que o cachorro meio que tranca ele do lado de fora da casa, ele coloca ele no quarto e começam a se... Bom, e depois de muita lenga-lenga, né? Muita blá 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 blá, com o cachorro ali, ele sofrendo para as coisas ali, eles começam a se entender. E depois de muita coisa ali, depois de muito trabalho, muita lenga-lenga, muito sofrimento pro coitado do cara, ele e o cachorro começam a se entender. Sério. Bom, também continuando, depois de muita lenga-lenga... E depois, e aquele cachorro ali, aquele dog também, e como ele deixou ele dentro do carro enquanto ele saía, o cachorro demoliu as espumas dos bancos do carro dele. Sério. O cachorro é o Marley... como eu disse antes, o nome dele é Ruth, mas como eu chamo ele é o Idaí, né? Idaí, pode chamar do que quiser. Quando eu chamo o nome do personagem ou o sobrenome, apelidinho que eu inventei, tipo, foda-se, Bi, ou assim, que não tem importância, podem chamar do que quiser, vocês podem escolher, podem chamar do nome do personagem original, do de verdade, ou do apelidinho, sobrenome que eu dei. Beleza? Tipo aquele vídeo do Super 8 falando que ele falou tanto faz, ninguém liga, não sei mais o que. Tá, continuando. E daí o cachorro, ele meio que... Ele bagunça a casa inteira do Scott Turner enquanto ele ia no mercado comprar umas coisas pra cuidar do cachorro. Tipo ração, pote, qualquer coisa assim. Enquanto ele ia fazer compras pro Ruth e daí. E quando ele chega lá e vê o tamanho da bagunça que o cachorro fez... Só um minuto. E quando ele chega lá em casa e vê e o Scott Turner vê o tamanho da bagunça que ele fez... Aê, a música. Aê, aquela música que era do Evil Mori era do For the Dharmajet Code, eu acho, de uma banda, eu acho que era Blood, não sei o que. Bom, continuando. E ele diz pro cão que ele ia pegar o revólver, que ele podia estar brincando, mas ele até disse que podia pegar o revólver e ameaçar matar o cachorro, né? Sério. Ameaçar, não matar literalmente. Pra fora. E quando ele pede a Deus pra que chovesse até granizo e pedras gigantes de granizo em cima do cachorro que tava lá fora. E quando ele abre a porta, e quando o Scott Turner abre a porta, vê um cachorro com uma cadela entrando na casa. O cachorro com uma cadela. O Ruth, né? O Idaí. Bom, e daí o Scott Turner diz... E quando ele vê o cachorro trazendo a cadela junto, ele fica tipo... Ah, não. Ele diz tipo assim... Ah, não. Não, ela não pode passar a noite aqui. É esse nível que a gente tá. Bom. E ele achou que já... Bom. E depois o Scott Turner já achou que já tinha se livrado do cachorro e foi pintar as paredes. Não, ele achou que tinha se livrado do cachorro porque ele deixou o cachorro lá. Porque ele deixou o cachorro lá fora, na rua, com aquela cadela. E juntos foram pra outra casa, não sei. E daí ele achou que já teria se livrado do cachorro, né? Errou! Ele achou que já tinha se livrado do cachorro.
E daí. E foi. E ele foi pintar as paredes da casa da doutora Emily Carson. Porque diz essa doutora Emily Carson tem uma quedinha romântica por ele. E, mano. Bom, e na conversa. E na conversa entre o Scott Turner dizendo que podia. E na conversa dela com o Scott Turner diziam que eles podiam até namorar se quisessem. Bom. E no outro dia, ele tenta dar banho no cachorro. O Scott Turner. Ele tenta dar banho no cachorro. E consegue. Bem, como o cachorro é elétrico, bagunceiro e não sei o que lá, ele consegue por pouco, né? Por pouco, né? Eu já teria desistido de ser dono desse cachorro há um tempão já. Eu já teria jogado ele no... Eu já teria desistido desse cão. Eu acho. Se eu tivesse com um pouquinho mais de raiva, eu já teria vendido, dado pra outra pessoa. Não. Eu acho. Eu acho, né? Porque eu geralmente eu tenho muito coisa com os cachorros, né? Muita estima, muita coisa. Mas eu matar a possibilidade de eu fazer isso, né? Eu acho, não sei. Há a possibilidade de haver possibilidade. Entendeu? Talvez. Há a possibilidade de haver uma possibilidade. Bom, continuando. Bom, e por pouquíssimo mesmo, tá me entendendo? Pouquíssimo. Mas ele consegue dar banho no cachorro e eles estão começando a se entender. Eu acho. E o Scott Turner e o Ruth, sei lá, estão... E o Ruth e o... O que eu chamei ele? O Idaí, ele e o Ruth e Idaí estão começando a se entender. E o Scott Turner o Scott Turner estava até se acostumando com o cachorro. E por outro lado, o Scott tendo uma espécie de romance com aquela vizinha que era a doutora Emily Carson, que eu falei agora há pouco. Tendo um romancezinho entre eles. Bom, e o Scott e o cão, como ele é um policial, né? Ele e o cachorro estão dentro do carro esperando a cena do crime acontecer. E então, e eles estão procurando e o Scott comendo até biscoitinho de cachorro, né? Assim, comendo biscoitinho de cachorro assim junto com o cachorro, né? E o cachorro é basicamente isso que o cachorro faz, né? Nada, bagunça e baba. Só isso. Nada, bagunça e baba. Basicamente é isso que o cachorro faz. E é isso. Bom, e tem uns minutinhos até que tu pensa, caraca, esse cara tá comendo biscoito, esse cara tá comendo só biscoito porque tá parecendo que ele tá bêbado. E é que nessa hora você pensa, caraca, esse cara tá comendo só biscoito pra cão porque ele deve tá comendo alguma coisa com álcool, porque tá ficando cada vez mais lelé da cuca, né? Bom, e aquela vizinha lá, tá. E agora, tá, onde é que a gente tá? Procurando e comendo uns biscoitos. E... Tá, começa, continua. Opa, calma aí, meu amigo, calma lá, calma. 8, 9, aqui. Eu numerei as folhas pra saber em que ordem eu tô. Bom, ele tá lá com o cão lá, parece que tá bêbado. E daí tu pensa, tipo, caraca, mas... Porra, mas esse cachorro só baba e bagunça tudo? Bom, ok. Continuando. Depois dele quase dar... Depois do Scott Turner tava interrogando um cara lá, estilo detetive. Daí, e quando o Scott Turner perde a paciência e dá um tiro na perna quase dá um tiro na perna do cara, dá um tiro na perna do cara e ele tava interrogando e logo depois ele descobre que o dono da fábrica tava lavando o dinheiro, né? É aquilo que eles...
E logo depois descobre... E logo depois ele descobre que o dono da fábrica tava lavando o dinheiro. Ele tava lavando... O dono da fábrica tava lavando o dinheiro com um dos policiais. Logo depois, o Ruth daí, o cachorro, né? Se você não sabe que eu tô falando do cachorro. Bem, sabe o que acontece? O Ruth, o Idaí, que não é tão Idaí assim. O Ruth, eu não vou nem chamar de Idaí, eu vou chamar de Ruth agora, porque ele salva o Scott Turner de tomar um tiro. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ele vai lá e quando o cara vai dar um tiro no cara, o Ruth vai lá e morde a perna e depois se atira e toma um tiro no lugar dele. É. O Ruth. O Idaí. O Ruth. Agora eu não vou chamar de Idaí porque ele fez uma coisa heróica e bondosa. O Ruth. Tá? Agora eu não vou chamar de Idaí, vou chamar só de Ruth. Tá? Por enquanto. Só nessa cena eu não vou chamar ele de Idaí. Bom. E daí, os caras do mal lá que levam o cachorro... E daí por isso eles vencem os caras do mal lá e bom. E ele leva, e depois que o cachorro tomou um tiro, ele leva o Ruth tô nem aí, que é o Ruth e daí, perdão, que é o cachorro, pro veterinário. Porque o cachorro tomou um tiro. Bom. Que nem... E diferente daquele filme do primeiro do Marley e eu, que o cachorro meio que morre no final... Mas essa é uma morte mais ignorante, né? Porque parece que essa é a única coisa que o cachorro fez de boa pra ele. E furando isso só... Não teve nada demais. O Marley e eu teria mais emoção e profundidade e realidade. De um jeito sincero e real dos cachorros. Isso aqui é uma representação muito mais nada a ver e resumindo, uma representação mais bip do que a outra. Uma representação mais merda do que a outra. Pros cachorros. Não. O que você tá dizendo? Que os cachorros só fazem bagunça, não tem coração e quando fazem uma coisa boa pra gente, morrem? Sério? É isso que tu tá me dizendo? Bom, continuando. Ele leva pro veterinário lá. E lá no veterinário onde o Ruth tá, ele... Bom, ele tava lá, né? E o Idaí, por outro lado... E ele... Bom, por ele ter salvado ele de ter tomado um tiro 2 vezes, ele fica até triste. E o Scott Turner fica triste por causa dele. E o Ruth, nem tanto Idaí assim, ele meio que... Sim, ele morre. O Ruth, que não é tanto Idaí, morre. Sim, isso mesmo que você ouviu. Depois daquilo tudo, quando ele finalmente começa a fazer uma coisa boa pro cara, morre. Ele morre. Sério. O cachorro morre. Perdão. O cachorro sim, o cara não. Como é que era o nome dele mesmo? O Scott Turner. É, agora que eu me lembrei. Bom, continuando. E às vezes nem é tão... o Ruth, que às vezes... Eu disse que eu ia chamar ele de Ruth mais agora do que de Daí, porque esse foi um ato heróico, né? E por isso que eu falei, o Ruth e Daí, que nem é tão e daí assim. Por outro lado, ele não é tão e daí, né? Bom, morre, né? Porque Cessauri foi... Porque essa hora ele salvou ele de ter tomado um tiro, por isso que eu digo que ele não é tão e daí assim. Bom. Sim, mas sim. O cachorro, ele morre. É, isso mesmo. Bom. E a despedida, e faz um funeral lá, despedida, tipo aquela do Marley e eu, lá pro cachorro, e... Tipo aquela despedida funeral do filme do Marley e eu, quando o cachorro morre no primeiro filme. É tipo aquilo lá, só que mais triste, né? E triste por quê? Porque o cachorro só prejudicou ele e quando finalmente se faz um ato heróico, morre.
Isso é uma representação boa de um cachorro? Ah, não, né, meu amigo? Não, não, não. Ai, esse filme... Quer dizer, eu acho que ele só prejudicou, né? Não, ele não faz muita coisa além disso, né? É, que ele não faz muita coisa além disso, né? Além de atrapalhar o cara. Mas o Marleyan tem mais profundidade, não é tão assim jogado, forçado na cara, como esse filme é. Nem parece uma representação verdadeira, natural, é uma coisa forçada e falsa, assim. Uma coisa tão... Você tá me entendendo? Vocês estão me entendendo? Bom, e agora, no final do filme, como o Scott e a Emily juntos, e daí uma das cadelas dela... Uma das cadelas da... Como é que era o nome? Da Emily... Eu não sei. Dessa guria que ele tá namorando, a Emily do veterinário, com eles juntos, e daí uma das cadelas dela tem um filhote que é a cara do Ruth daí, que não é tão ideia assim. É isso mesmo que você ouviu. Tem um filhote que é exatamente a cara daquele primeiro cachorro. Que era o Ruth nem tão e daí assim. Nem tão e daí. Bom, o Ruth e daí que não é tão e daí assim. E daí? Bom, um filhote igual a ele, igual ao Ruth e daí que não é tão e daí assim. E tipo assim, pode ser, agora ele pode saber melhor como é que é a vida de ter um cachorro, como é que os cachorros são, agem, blá blá blá, mas volta pra aquela mesma confusão de novo. Tipo assim, chega no final do filme e como ele tá tomando conta desse filhote que é igual ao Ruth original, e daí que não é tão ideia assim, ele... agora ele sabe como é que os cachorros são, mas ele vai... Mas, tipo, ele vai ter que se adaptar a tudo de novo e fica com aquela porra de novo. Você tá me entendendo? Fica com aquela bip de novo e é isso. Ele basicamente fica com o mesmo problema de novo com o cachorro e é isso. Ele fica com o mesmo problema que com o cachorro normal e com o cachorro primeiro e acabou. É isso. The end. Acabou o filme. Acabou. Sério. Ele fica lá até com medo, ele tem mais experiência agora, mas ele tá com medo que aconteça a mesma coisa que aconteça com o primeiro cachorro lá, o Ruth, e acabou. Ele passa pela mesma coisa de novo, só que agora com preocupação e acaba o filme. É isso, do nada. Gente, o filme acabou assim, do nada. Que raios foi isso? O que? Hã? Quando ele cria vínculo com o cachorro, ele morre, né? Quando ele aprendeu a... Bom, eu acho que o cachorro amadureceu um pouquinho ele, mas não. Pois é, né? Quando começa a ver as coisas boas, já era. Não tem mais. E aí ele ainda fica com aquele medo, né? Aquela preocupação do outro cachorro no final e acaba o filme. É isso. Ele fica lá com aquela experiência, porém com a preocupação e com uma espécie de medo do que o cachorro vai se adaptar tudo de novo do zero, volta para aquela mesma e acabou. É isso. Fica lá com o cachorro, fica tipo, no máximo, boa sorte, Scott Turner, pra se adaptar com outro cachorro e é isso. The end. Acabou o filme. Que raios e trovões foi isso? O quê? Alguém me diz o que foi isso que... Meu Deus. Olha aqui. Depois que eu terminei de assistir esse filme, eu disse uma coisa. Olha, o filme é lamentável. Lamentável. Ridículo. Não, eu tenho 2 adjetivos para esse filme. Ridículo e lamentável. Lamentável. Não, eu tenho vários adjetivos. Eu posso dar ridículo, eu posso dar decepcionante, eu posso dar lamentável, eu posso dar uma tortura. Posso dar vários adjetivos.
ridículo, decepcionante. Mas eu vou dar apenas 2. Mas eu vou dar apenas 2 classificações para esse filme. Meio a meio, né? Meio uma, meio outra. Meio ridículo e meio lamentável. Mais lamentável que ridículo, né? Mas não se preocupe, tá? Ele é quase só lamentável, tá? Ele é quase só lamentável, né? Se não fosse por um pouquinho do ridículo, seria só lamentável. Lamentável. Sério. A representação dos cachorros é péssima, é tipo um Marley ao contrário, e o cara sofrendo lá por isso e não mudando nada sobre os cachorros e os humanos. É uma péssima representação e uma comédia muito sem graça. Sério. Uma comédia forçada, preguiçosa e sem criatividade, e a história também não ajuda muito. É isso. Eu parabenizo esse filme. Parabenizo por ser... Meu Deus. Lamentável. Lamentável. Meu Deus. Ridículo. Lamentável. Lamentável. Não. Talvez eu até tire o ridículo, mas coloca aqui, ó. Lamentável. Olha... Eu acho que eu vou tirar o ridículo, tá? Mas... lamentável. Lamentável. E um pouco ridículo também. Tá. Lamentável... Tá. Lamentável e ridículo, beleza? Tá, vamos lá. Não, pera aí. E decepcionante também. Bom, e decepcionante. Pera aí. Tá. Eu vou dar... Tá, beleza. Então eu vou dar 4 adjetivos pra esse filme. É isso aí. 4 adjetivos. Primeiro adjetivo, ridículo. Tá? O primeiro adjetivo é ridículo. Segundo adjetivo, decepcionante. O segundo adjetivo é decepcionante. O terceiro adjetivo é lamentável. É isso mesmo. O terceiro adjetivo é lamentável. E o quarto adjetivo é uma verdadeira tortura. É isso aí. O quarto adjetivo é esse. Uma verdadeira tortura. E o nome também já não agrada muito também, né? Porque qual é o nome do filme? O nome do filme é Uma Dupla Quase Perfeita. Não, esse é o nome do filme. Uma Dupla Quase Perfeita. Mas, não, quase pra mim é quando tá quase lá. Só um pouquinho mais seria perfeita. Mas pra mim tá bem longe de ser perfeita essa dupla. Bem longe. Estaria super longe. Super longe de ser uma dupla perfeita. Então pra mim não é quase não. Não é quase perfeita não. Estaria super longe de ser perfeita. Não, estaria bem longe. Meu pai amadinho. Bom, é isso, né? Obrigado por terem visto até aqui. Bom, é isso, né? Obrigado por terem visto até aqui. Até o próximo vídeo. Sejam felizes. Tá. E é isso, minha gente. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Mais um vídeo está chegando ao final. Bom, obrigado por terem visto até aqui. Bom, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, um beijo, um queijo. Obrigado por terem visto até aqui. Até o próximo vídeo. Sejam felizes. Tchau, tchau. Bye. E vocês já sabem, né? Se você conhece algum filme tão ruim quanto esse, comenta aqui embaixo, porque a gente pode ver e então passar aqui no quadro de não assista esse filme. Fechou? É com vocês. Escolham um filme aí que vocês acham ruim, mas é pra extrapolar os limites, tá? Pois não é qualquer filme que eu boto aqui no quadro, não. Não. Bom, é com vocês. Deixa um filme aí que vocês não gostam, que vocês acham que é ruim o suficiente para passar aqui no quadro. Deixa aqui nos comentários, beleza? Bom, obrigado por terem visto até aqui. Até o próximo vídeo. E sejam felizes. Tchau, tchau. Bye. Obrigado por terem visto até aqui. Espero que fiquem com Deus. Um abraço, um beijo, um queijo e sejam felizes.
Tchau, tchau. Bye. Obrigado por terem visto até aqui. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo, um queijo e falou. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye. E obrigado por terem visto até aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo, um queijo e falou-se. Tchau, tchau. Bye. E obrigado por terem visto até aqui. Tchau, tchau. Bye. Corta.